É muito engraçado ouvir o que você até vem falando, Alan, porque tem um retrato muito claro e muito recente, que é justamente o jogo de terça. Passou 4 dias e jogamos no sábado agora contra o Botafogo, que é o seguinte: é aquele lance contra o Independente Del Valle que o Flamengo sobe todo o seu bloco, tem uma jogada, vem um cruzamento, o goleiro pega e todo mundo volta andando. Todo mundo volta andando, ninguém nem trota. As pessoas simplesmente cagam, os jogadores largam a jogada. Vem o goleiro e liga um contra-ataque e o Vidal é forçado a parar com falta, levar um cartão amarelo, porque era um lance de perigo do Independente Del Valle. 4 dias depois, a gente está vendo um Flamengo que realmente não pode estar nem tão assim além fisicamente. A garotada deu ali conta do recado, não é à toa que saiu cansada, jogador saindo com cãibra. Então, assim, tudo é a forma como você enxerga a partida. Tudo é a forma como você lida com o confronto. Porra, os caras estão lidando com uma decisão pior do que a galera que vem do banco num time praticamente montado por garotos da base, num campeonato carioca que o Flamengo já é líder. Porra, irmão, assim, desculpa, mas se essa mensagem do Rodrigo Caio não é uma alfinetada direta para o que o Flamengo vem fazendo, não é de agora, não é de agora. O Flamengo não faz isso de agora. Isso já vem acontecendo há muito e muito tempo. E digo mais, tem um jogo também para mim que é muito claro que isso acontece na temporada passada, que é o jogo do Atlético Mineiro, que é onde tem a virada de chave. O Flamengo, na merda, perde o jogo da ida por 2-1, nem jogava tão bem naquele momento do 2-1. E aí o Gabigol promete o inferno no jogo da volta. Todos os jogadores se mobilizaram na porra do jogo, que foi um dos jogos mais incríveis que eu vi do Flamengo em todos os aspectos. Táticos, técnicos, de vontade, a simbiose que se tornou com a torcida. Então, quando o jogador se mobiliza, acontece. E se o jogador não se mobiliza, não acontece absolutamente nada. Então, assim, tá faltando esses jogadores titulares do Flamengo terem um pouquinho mais de responsabilidade e fazer o que o Rodrigo Caio pediu, serem mais coletivos. Tá na hora de pensar um pouco mais no Flamengo e pensar um pouco menos no seu individual. Eu espero que esse jogo de terça sirva para pelo menos alguma coisa, Renan. Porque se tem um momento que a gente precisa de uma virada de chave mais uma vez, é nesse jogo de terça-feira. Flamengo conseguindo superar o Independente Del Valle com um bom jogo, uma boa demonstração, é um bom indício de que o trabalho do Vitor Pereira pode começar a entrar nos trilhos e fazer com que as coisas fiquem mais tranquilas. Algo que, por enquanto, a gente não conseguiu ver, talvez nem por culpa do Vitor Pereira, mas pela falta de complacência que esses jogadores estão tendo com o torcedor e com a instituição Flamengo. Sinceramente, o que o Davi Luiz falou no passado é o que o Rodrigo Caio falou hoje. Parabéns ao Rodrigo Caio pela postura e eu torço muito. Eu fui contra, talvez, a renovação dele por tudo que estava acontecendo com ele. Mas a postura que ele teve hoje mostra a liderança e o respeito que ele tem com o Flamengo de hoje. Sinceramente, é isso que a gente tem que ver mais dentro do clube. E muito menos de jogador querendo decidir as coisas e no final não fazendo absolutamente nada. Decisões passam, o ano passa e outros anos se iniciam. 2022 já foi. Se esse time em 2023 não ganhar porra nenhuma, o torcedor vai cair de pau em cima dos mesmos caras que ganharam tudo em 2022. Porque, ao contrário do que os jogadores e o que a diretoria pensa, irmão, cada ano é um ano. Esse ano já foi. Vamos pensar em uma nova temporada. E essa temporada, por enquanto, todo mundo está devendo. E é por isso que eu fico batendo na tecla, Renan, de quem fica pedindo fora VP. Eu até concordo que o Vitor Pereira ainda não fez nada de diferente para credenciar, talvez, a gente ficar apaixonado por ele. Mas você pegar a porra da tua arma e botar só na cabeça do Vitor Pereira, também é sacanagem. A gente está vendo um montão de merda acontecendo no Flamengo, alertando todo mundo, e vocês ficam caindo nessas balelinhas que Vitor Pereira, não sei o que, jogador. Meu irmão, o jogador tá de sacanagem, a diretoria tá de sacanagem, e é tudo uma falta de respeito com a instituição Flamengo. É tudo que eu penso, irmão. Desculpa, mas é tudo que eu penso.
Eu tava falando numa live recente agora com o Marcão. Algum inscrito nosso perguntou se a gente achava que tinha falta de entrega e tudo mais. E eu até falei que a minha análise naquele momento ali era de que eu não conseguia enxergar exatamente uma sabotagem ali, porque quando a gente olha a quilometragem dos jogadores, a gente consegue perceber que distância eles percorreram, né? É claro que só percorrer distância, isso não vai dizer se o cara foi um jogador coletivo ou não, porque o cara pode percorrer a mesma distância andando do que correndo. A gente sabe disso. E eu me convenci naquele momento de que não havia motivo para a gente suspeitar de nenhum tipo de falta de entrega. Eu não acho que tenha uma ação deliberada no sentido de não querer contribuir, de querer sabotar. Eu acho que isso não existe mesmo. Eu acho que seria um exagero a gente pensar nisso. Mas eu acho que a fala do Rodrigo Caio, se a gente for interpretar ela literalmente, a gente vai ver que pode existir alguma acomodação no sentido de achar que a qualquer momento o nosso time vai resolver a partida porque a gente tem uma técnica acima da média. Se botar lá se fosse um jogo de videogame e tivesse lá as estrelinhas de cada time, a estrela do Flamengo na parte técnica seria, sei lá, 9. Só que a entrega, que é uma estrelinha mais fácil de você manipular para cima e para baixo, ela pode ser num dia 9, pode ser num dia 6. E aí você começa a estabelecer uma média entre os dois times e equilibrar o jogo. Eu tava até pegando aqui, cara, os placares do Flamengo nesse ano. E eu tô vendo que o time titular, na maioria das vezes, ele toma algum gol. Né? Contra o Al-Hilal a gente tomou gol, contra o Al-Ahly a gente tomou gol, contra o Palmeiras a gente tomou gol. O Volta Redonda, eu não me lembro se a gente estava com boa parte do time titular. Eu acho que sim, né? E a gente toma gol também. Todo. A gente toma gol. Com o Resende foi 2-0 Flamengo, a gente não tomou gol. Contra o Boa Vista foi 1-0 Flamengo, a gente não tomou gol. Contra o Madureira foi 0-0. Contra o Audax, que foi a estreia, foi 1-0. Contra a Portuguesa, que foi o titular, foi 4-1. Então, a impressão que dá é que a gente acha que qualquer jogo para o Flamengo vai ser 7-6 e a gente vai sair do jogo vencedor. E não preciso me preocupar tanto com a parte defensiva. E aí acontece o que vem acontecendo. É claro que tem um excesso de pênalti marcado, falha do Santos, jogador sendo expulso, tem isso também que entra na conta. Quando você soma tudo isso, a diferença técnica ela começa a não ser suficiente para superar todas essas dificuldades. E a gente vai ver o Flamengo começando a derrapar no início de ano, que no início de ano é para ser compreensível. Mas a maneira que isso acontece, você precisa ponderar, você precisa analisar. E aí hoje, de fato, a gente começa a questionar isso, a gente começa a repensar isso. Será que existe uma dificuldade do plano de jogo ou existe uma dificuldade de aderir ao comprometimento que o plano de jogo demanda? É isso que a gente precisa começar a olhar, porque o nosso trio de frente hoje, ele tecnicamente é muito abaixo do que o nosso titular. Só que a gente vê que o Flamengo recompõe muito menos com o Pedro, com o Gabigol e com o Arrascaeta. Mas por que recompõe menos? Porque eles têm dificuldade de entender que é preciso recompor ou porque eles acham que não vai precisar fazer isso, é melhor eles gastarem a energia deles fazendo gol, criando jogada. Então, assim, isso é uma reflexão que a gente vai ter que começar a fazer. A gente também pode... A gente tem que também considerar o seguinte: no subconsciente do jogador, ele pode também estar se acomodando de alguma maneira por saber que a torcida já entende que há um erro de planejamento. Então isso pode entrar também no subconsciente do jogador dizendo o seguinte: olha, a torcida entende que a culpa é em maior parcela da diretoria, portanto, se agora eu me entregar menos, esse peso em mim não vai vir tão grande quanto deveria, porque já tem um culpado para poder absorver a responsabilidade desses problemas. Então também isso pode contaminar... O próprio Vitor Pereira também, né? As pessoas jogam parte da parcela da culpa nele também, então o que você tá falando faz um sentido do caramba, tá? Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Então, assim, isso pode contaminar todo mundo. Não vai contaminar quem? Não vai contaminar aqueles jogadores que querem demonstrar pro treinador e pra torcida que eles merecem espaço. Quem são esses jogadores? Igor Jesus, Matheus Gonçalves, Matheus Cunha. O Rodrigo Caio eu não vou botar nessa conta porque o Rodrigo Caio ele é um belo exemplo do que se fazer mesmo tendo uma técnica acima da média. Porque o Rodrigo Caio ele poderia entrar nessa classe de jogadores dotados tecnicamente que poderiam se escorar somente nisso e não se entregar.
Mas do dia da estreia do Rodrigo Caio até hoje, isso nunca aconteceu. Para nossa infelicidade, ele sofre muitas lesões. Mas se ele não sofresse, ele nem no Brasil devia estar. Porque ele é um cara técnico, profissional, honesto, competente, comprometido, consegue entender taticamente tudo que precisa ser feito e faz. Ele consegue ser líder até para jogadores que têm dificuldade de você gerir. Quantas vezes a gente não já viu o Rodrigo Caio domando o Gabigol, que é um cara extremamente vaidoso, que é difícil de você conseguir colocar esse cara no lugar, botar a cabeça no lugar. Hoje a gente vê uma fotografia do Gabigol diferente, mais madura e tal, mas no passado nunca foi, não foi assim. E tinha de vez em quando o Rodrigo Caio ali para ajudar.